Olá, estamos de volta. Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta que hoje, pelo menos, é muito noticiada nos meios de comunicação como televisão. No caso de pedofilia, é possível descobrir o autor com facilidade ou não? Exatamente. Para que o telespectador entenda muito bem sobre a pedofilia, antes de adentrar na questão técnica, é importante dizer que desde 2008, no Brasil, o simples armazenamento de imagens envolvendo menores ou adolescentes em cenas de sexo explícito ou prática sexual é considerada crime. Então, antigamente, antes de 2008, nós tínhamos aquele perfil. Nós fazíamos a apreensão na residência de um pedófilo, ele falava, olha, eu não estou transmitindo, eu não estou disponibilizando, eu não estou vendendo, eu uso para fins próprios. E nós não conseguimos alcançar esse criminoso digital. Hoje não. Hoje nós tivemos uma alteração, em 2009, do Estatuto da Criança e do Adolescente. A partir de agora, a pedofilia digital, ela é crime. Inclusive, pune-se a simulação, quando eu faço montagens em Photoshop, ou qualquer outro programa envolvendo menores. Para identificar esses criminosos digitais, o pedófilo hoje ele usa redes criptografadas, ele não disponibiliza as informações em sites comuns, em que uma simples pesquisa no Google seria suficiente. Ele usa a esteganografia, professora Denise, que é a capacidade de esconder uma imagem dentro de outra ou de outros arquivos. Essas são técnicas que nós chamamos de antiforense. Os criminosos digitais, sabendo que existe hoje pessoas capacitadas para investigar crimes eletrônicos, descobrir quem foi e quem produziu esse conteúdo, hoje eles criam técnicas para tentar obfuscar, ocultar as evidências. Isso não é suficiente. Hoje nós temos ferramentas que rastreiam a rede em busca de imagens. Nós temos uma ferramenta, por exemplo, onde nós colocamos o padrão visual da vítima ou do suspeito e ele rastreia sites em busca desse padrão visual, mesmo que haja derivações. E hoje a grande novidade que nós temos é um pendrive forense, simples, que todos os policiais podem ter em mãos e com a simples aposição no computador ele rastreia o conteúdo por imagens envolvendo pornografia infantil e classifica entre sem suspeita, suspeitas e altamente suspeitas. Se essa imagem estiver apagada, ele vai recuperar, se ela estiver em espaço não alocado, ela vai recuperar, se ela estiver embutida num e-mail ou num zip ou qualquer forma de ocultar a imagem, ele vai recuperar porque o programa forense ele lê a estrutura do arquivo. Ou seja, se eu tiver uma foto de uma imagem de uma criança despida, mas eu coloquei essa imagem em outro programa que não para a imagem, dá para fazer o rastreio ou não? Exatamente, dá para fazer o rastreio. Hoje era muito difícil, né? Você não ter ferramentas, você fazia uma busca simples que analisa apenas o nome do arquivo. Hoje não, nós temos ferramentas que analisam a estrutura do arquivo. Ele fala, olha, embora esse arquivo esteja renomeado como um arquivo de texto, a estrutura dele é de uma imagem. Então ele extrai a imagem do arquivo. Isso ao alcance de um pendrive, ou seja, qual o conhecimento técnico que um profissional de segurança da informação de uma empresa, um CSO ou um policial precisa ter? Praticamente nenhum. A ferramenta já automatiza, gera os casos e grava somente a leitura, ou seja, impede que qualquer policial altere aquela evidência coletada. Então hoje nós temos ferramentas para apurar pedofilia na internet, inclusive apurando a idade das imagens. Hoje nós temos é muito comum, né, os juízes mandarem para nós CDs e falem, queira verificar este perito se na HD do suspeito existem imagens de menores. Olha, como calcular a imagem, a idade de uma imagem? Hoje nós temos programas que fazem com base em padrões visuais, com base em similaridade, com base num algoritmo próprio, ele consegue identificar se a pornografia envolve menor ou se é mera pornografia envolvendo pessoas maiores. Isso é muito importante, nós vemos a contribuir muito com as autoridades nos casos envolvendo pedofilia. Tá, mas no caso de algum pedófilo que formatou o computador 2, 3 vezes e ele começou do zero, há possibilidades também? Exatamente, é o que nós chamamos de data carving, né? Esconder dados ou mesmo ocultar informações ou mesmo formatar o computador, né? Para que os acadêmicos entendam, a formatação de um computador, formatar um computador é criar um sistema de arquivos para o computador, que vai ditar como os arquivos são armazenados, ou seja, quais os blocos de dados, o tamanho do cluster, qual vai ser o índice deste arquivo. Não significa que você está zerando o disco. É um erro dizer que ao apagar um arquivo ou formatar o computador ou mesmo formatar fisicamente, que você está apagando o disco. Hoje nós temos ferramentas que recuperam essa informação. Quando você apaga um arquivo, o arquivo ele só não é exibido no sistema de arquivos. O sistema entende que ele não é
mais para ser exibido e que os espaços que estavam disponíveis a ele estão disponíveis para sobrescrição. Não significa dizer que o arquivo não está lá. Existem ferramentas que nós recuperamos esses blocos de dados, fazendo com que o arquivo seja exibido novamente. Então, formatar computador, deletar arquivos, isso não é suficiente. Hoje nós temos ferramentas para recuperar. Perfeito. Eu ia fazer uma pergunta agora sobre casos judiciais, mas eu tenho certeza que os nossos alunos estão muito mais curiosos do que eu. Como que nós poderíamos preparar o aluno hoje que faz graduação em sistemas de informação para tornar-se um perito digital? É um curso de extensão? É pós-graduação? Que caminho ele deve trilhar? Olha, hoje o profissional de forense digital, inicialmente, ou mais importante do que saber fazer, né? Em perícia digital nós costumamos dizer isso na Legaltech, que é a empresa que hoje eu coordeno e que nós temos aproximadamente 20 profissionais de perícia digital. Nós costumamos dizer que é mais importante um profissional ético do que um profissional técnico, né? Porque nós lidamos com limites na perícia digital, né? Nós respeitamos um mandado judicial ou uma sindicância dentro de uma empresa ou um procedimento autorizado pela direção. E eu tenho escopos na perícia digital. Uma perícia digital nunca ela possui um escopo abrangente, ou seja, é bem mais fácil você encontrar qualquer coisa quando você não tem foco em nada. Mas na perícia digital eu tenho foco. Então é muito importante que esse profissional da área de tecnologia goste de legislação, conheça a legislação, porque ele pode ser a linha tênue entre nós temos que consignar que para atuar com perícia digital a lei exige curso superior, desejável curso superior na área tecnológica. Hoje vem sendo muito comum nas empresas que haja uma mescla entre conhecimento tecnológico e jurídico. Precisa dizer que esse aluno de tecnologia vai ter que fazer as duas faculdades? Não. É necessário que ele entenda de tecnologia, porque ele vai coletar, preservar, analisar e custodiar evidências, mas que tenha uma extensão na área jurídica, ou que conheça preceitos éticos, porque é fundamental na perícia digital você saber até onde você pode ir sem que essa prova seja prejudicada. Então eu diria que hoje nós temos cursos de extensão na área de forense digital no Brasil. Aquele profissional que já tem uma especialização na área de segurança, ele já está um passo à frente. Eu diria que a perícia digital ela não é segurança da informação, a segurança tem de ser preventiva, a perícia ela é normalmente proativa, a perícia normalmente ela é reativa após um incidente ocorrer, mas esse profissional de segurança que já tem intimidade com segurança, ele está mais propenso a conhecer tecnologia. Então é importante que o aluno busque cursos de extensão e hoje também pós-graduações que estão sendo lançadas nessa disciplina são muito importantes para a formação desse acadêmico. Muito bem, quem sabe, professor, não venhamos a ter esse curso aqui na Unisa também. E isso deixa para um segundo momento. Vamos lá. Agora, para vocês, todos os alunos, olhem bem nos meus olhos, desde o primeiro módulo, aqui no presencial, desde o primeiro semestre. Vocês costumam dizer, não a grande maioria não, mas eu sempre ouço dos alunos, viu, professor? Olha, curso de direito, a disciplina de direito é muito chata, contabilidade. Então, eles colocam algumas disciplinas, alguns alunos, como não sendo necessário. Então, vai a pergunta. Muitas vezes o aluno tem um saber fazer técnico, que tem mesmo, no entanto, falta base, como, por exemplo, na área de direito. É importante conhecer as leis para ser um especialista forense? Conhecer as leis é tanto entre a punibilidade ou deixar um criminoso digital solto por uma atuação dele. Nós tivemos um caso em que um perito digital acessou mediante um trojan o computador de um médico pedófilo. E esse médico foi absolvido em última instância por prova ilícita. Ou seja, graças à conduta negligente, imprudente de um perito que instalou um trojan no computador de uma pessoa para verificar o conteúdo pornográfico, nós temos mais um pedófilo solto nas ruas. Então é muito importante que ele conheça a legislação, goste de direito, porque ele vai perceber que perícia digital é compliance, é conformidade. Eu tenho que agir de acordo com a lei nos estritos termos do que me foi autorizado. Se eu passar um pouco desse limite, eu vou ter uma prova imprestável, inútil, que não vai ser útil nem na empresa, num processo administrativo, trabalhista, tampouco no judiciário em um processo criminal. Existe algum livro que o senhor indicaria para que os alunos pudessem ler como complemento pedagógico, para que eles pudessem entender um pouquinho mais? Perfeito. No site da Legaltech nós temos um FAQ do cybercrime,
que é fruto de 10 anos do nosso desenvolvimento de trabalhos de investigação na área criminal, ou seja, na própria legaltech.com.br, você vai identificar questões, o que fazer e como agir em casos de ser vítima de crimes digitais. Outras bibliografias que vêm sendo muito utilizadas, nós temos um livro bem conhecido, que é o Perícia Forense Computacional, do Dan Farmer e do Viet Sivanima. Para quem conhece perícia digital ou já se aventurou um pouco nos estudos da bibliografia, esses autores escreveram algumas ferramentas freeware, open source, como The Coroner's Toolkit e outras ferramentas muito úteis para a recuperação de evidências digitais. Tem um livro traduzido para o português, Perícia Forense Computacional. Para quem gosta mais da área de projetos e gestão na área de forense computacional, existe um livro também do autor Reinaldo NG, que é um livro Perícia Forense Computacional Corporativa, que é um livro aí que se desponta como um livro para aqueles que querem estruturar um time dentro de um time de resposta a incidentes, uma célula forense para investigar incidentes dentro de empresas, dentro de órgãos públicos e assim por diante. Então é o ponto de partida, existe muita legislação disponível na internet, mas acredito que é o ponto de partida para que os acadêmicos interessados possam desenvolver suas pesquisas na área da forense digital.